Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja contigo em nome de Jesus. É uma alegria estarmos aqui reunidos para darmos continuidade. Estamos na lição de número 10, que tem como título A Aliança e o Modelo. E essa lição, eu acredito que é uma das principais deste trimestre. Eu quero agradecer aqui a presença do Moses Coutinho, novamente conosco. Deus abençoe sua vida, seja muito bem-vindo. Amém. É um grande prazer estar junto com vocês mais uma vez, em mais esse sábado. E eu peço que o Senhor possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, para entender esse tema tão sublime e tão importante. É verdade. Amém, louvado seja Deus. Eu quero reiterar o convite que estamos fazendo nestes últimos vídeos, nessas últimas lições, a respeito do congresso agora de outubro, do dia 8 ao dia 12. Nós estamos com um novo título, uma nova temática deste congresso sobre os enganos dos últimos dias. E o palestrante principal será o Daniel Miranda, que vem lá dos Estados Unidos, já esteve conosco. Ele é um palestrante, um pregador, um pastor internacional. E também estará presente conosco o Silverino Kiel, que é diretor aqui do IAG, e eu também, quem vos fala, como os palestrantes principais deste congresso. Estamos orando, nos preparando para que esse congresso seja uma grande bênção na sua vida, como os demais congressos certamente foram na vida de milhares de pessoas. Faça a sua inscrição, estamos deixando aqui o contato para que você faça a sua inscrição, entre em contato conosco e reserve a sua vaga, esteja aqui. Eu tenho certeza que desfrutaremos de momentos espirituais maravilhosos na presença do nosso grande Deus. Vamos iniciar com uma oração, vamos falar com Deus. Moses, dirige-nos em oração neste momento. Vamos orar. Amém. Nosso Pai que está no céu, nós damos graças a Ti porque o Senhor, além de cuidar de nós todos os dias através das providências diárias, o Senhor deixou para nós a Sua palavra. Amém, Senhor. Com as instruções, com os ensinamentos necessários para que tenhamos uma vida feliz aqui e uma vida mais feliz ainda sabendo que podes estar conosco. E nesta lição queremos aprender mais sobre isto, sobre o Senhor estando entre nós. Nós rogamos que abençoe a nós que aqui estamos falando, use nossas línguas, nossas Amém, mentes, e que também a cada irmão que está assistindo, cada pedido que é feito aqui nos comentários, que o Senhor possa estar atendendo com sua misericórdia, com sua bondade e abençoando a vida de cada um dos que assiste. Nós agradecemos porque te fazes sempre conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, graças a Deus. Eu peço que você curta este vídeo já do início, deixe aí seus comentários, seus pedidos e agradecimentos, algum texto, algo que agregue a esta recapitulação. E se você não é inscrito neste canal, também faça a sua inscrição. A sua participação ela é muito importante. Então, nas suas redes sociais, compartilhe este vídeo para que este estudo alcance mais pessoas, porque eu tenho certeza que a lição de número 10 tocará em pontos muito importantes da palavra de Deus e para a nossa geração também. Vamos ler o verso para memorizar, que está em Êxodo 24, versículo 3. Lê para nós, Moses. E Moisés veio e disse ao povo todas as palavras do Senhor e todos os juízos. E todo o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor disse, nós faremos. Que bênção. Eu acredito que ficou claro, desde o estudo número 1, que Deus, Ele é justo, Ele é amor, mas Ele é um Deus de relacionamento, que Ele quer estar conosco, Ele quer se relacionar conosco, Ele quer... Nós também temos que querer estar com Deus, mas Deus Ele quer estar intimamente relacionado conosco. E a lição de número 10 vem trazendo essa questão através do santuário. Deus orientou e instruiu o seu povo para que fizesse um santuário para que Ele pudesse habitar no meio do seu povo. Isaías 59:2 diz que os nossos pecados causam separação entre nós e o nosso Deus. Então o santuário tem a ver com o plano que Deus elaborou desde os tempos eternos para novamente estar unido com a humanidade. O pecado trouxe separação, mas através deste plano de redenção, Deus estaria novamente unido com o seu povo. E nós hoje precisamos também, assim como o povo de Israel, buscar essa união com Cristo, através da oração, do estudo da palavra, do testemunho, e entendermos que só poderemos conhecer verdadeiramente este Deus, não apenas conhecendo a respeito das crenças e doutrinas que são importantes, mas dedicando tempo também. Andar com Deus assim como Enoque andou, Exatamente. Conversarmos. Eu acho que é importante frisarmos este aspecto do relacionamento. Sim, e falando sobre Enoque, como o senhor comentou,
É importante ver que na história de Enoque, ele foi um homem fiel, sempre foi um homem fiel, porém, ele só entendeu bem o que era andar com Deus a partir do momento que ele teve um filho. É. É mencionado na Bíblia que Enoque teve um filho e em seguida andou com Deus 300 anos. E por que será que isso ajudou Enoque, né? A relação que o Senhor gostaria que nós tivéssemos com ele é a de filhos em relação a um pai. Exatamente assim como Enoque começou a entender quando ele se colocou no lugar daquela criança. Uma criança que reconhece, né, reconhece a sabedoria, a força do pai, que reconhece a autoridade do pai e que sabe que precisa dele em vários momentos da sua vida e em toda ela. O pai dá ao filho tudo o que o filho pede que seja bom para ele. Então o pai não é fechado, ele é aberto a dar tudo aquilo que é necessário. O próprio Jesus disse, né, que nós, sendo maus, damos boas coisas. Imagine o pai que está nos céus como não está disposto a dar boas coisas. Ou seja, essa figura do pai sempre está ali. E porque o pai nos ama, nós também o amamos. Reconhecer o amor do pai nos faz amá-lo. E como é que nós reconhecemos e como é que nós amamos também o nosso pai? Está baseado no próprio verso que nós acabamos de ler. Porém, eu gostaria de ler 2 João, verso 6, que nos diz o seguinte. 2 João, verso 6. Está escrito: Este é o amor, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento no qual, como já desde o princípio ouvistes, deveis andar. Ou seja, Deus quer que nós tenhamos uma relação de pai e filho para com ele, reconhecendo a autoridade, o poder, a força e o amor dele, nós o amamos como filhos e demonstramos o nosso amor. E assim como um filho pode demonstrar amor pelo pai ao ser respeitoso, ao ser obediente, ao ser humilde diante do pai, assim também nós podemos demonstrar isso como eu disse aqui, andando segundo os mandamentos de Deus. É verdade, amém por isso. E é interessante que o foco deve estar sempre em Deus. 1 João capítulo 4, a partir do versículo 8, poderíamos ler todo o capítulo 4, aproveitando que a gente está bem pertinho aí de 1 João também. A partir do verso 8 diz: Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Então, a obediência de um filho para com o pai deve ser despertada a partir da manifestação do amor do pai por este filho. Então a lição vem trabalhando este aspecto, que dentro do pacto, que é a ênfase do capítulo 24 de Êxodo, da lição agora de domingo, o povo deveria estar disposto a obedecer a Deus diante de toda a manifestação de graça, de misericórdia, de amor que Deus já havia demonstrado para com o seu povo. Então amor desperta amor. Nunca uma imposição vai despertar um serviço e uma obediência que seja do coração, que seja voluntária. Isso se aplica a mim como pai dentro do meu lar, isso se aplica no meu relacionamento para com Deus. Jesus diz em João 14,15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, diante das ações de Deus como nosso pai, nós devemos amá-lo. Então, o centro sempre deve ser Deus, o seu amor, a sua graça, a sua pessoa, a sua obra. E isso tem que ficar aqui muito claro, porque o santuário estava no centro das 12 tribos. 3 tribos para o norte, para o sul, 3 tribos para leste, para o oeste, 3 tribos também. E o santuário no meio, Deus habitando no meio do seu povo. Ele é o centro de todas as coisas. Amém. E para nós como seres humanos, é interessante ver que o amor ele pode ser manifestado de 2 maneiras. Na relação do homem para com a esposa, digamos assim, né, que é um exemplo da relação Deus e igreja, nós vemos uma parte mais forte e uma parte mais fraca. Estamos falando em... Não vou tentar me defender de visões progressistas. Ideológicas. Ideológicas, nada disso. Existe uma parte mais forte, existe uma parte mais fraca. Essa é a verdade. O amor da parte mais forte é manifesto como? Pelo serviço, sacrifício. Pelo serviço, pelo cuidado, pelo tudo aquilo que ele pode fazer para ajudar o mais fraco. Agora, o amor do mais fraco é mostrado como? Pela submissão. É verdade. Então, se é assim dentro do casamento, e é assim que Deus falou através de Paulo, que o marido deveria respeitar, cuidar da esposa,
e a esposa ser submissa ao marido, e assim eles demonstram amor um ao outro, assim é com Deus. Como nós somos inferiores a Deus, nós já sabemos que Ele nos ama. Por quê? Porque Ele nos provê todos os dias, Ele enviou o Seu Filho para morrer em nosso lugar, então nós já sabemos que Ele nos cuida. Agora, para demonstrar amor para com Ele, nós podemos simplesmente ser submissos. Amém, louvado seja Deus por isso. E a lição passada veio falando a respeito das leis, os 613 mandamentos, ou as 613 leis. Na semana retrasada, estudamos a respeito da outorga das 10 palavras, ou dos 10 mandamentos. Vamos chamar tudo de lei. Após Deus outorgar a lei ao seu povo, então agora tinha que ser ratificado mediante um pacto. Sim. Deveria ter a assinatura de ambas as partes, porque se você tem uma aliança, você tem duas partes, você tem então as cláusulas desse acordo, desse contrato, e você precisa da assinatura. Então, Êxodo 24 vem falando a respeito da firmação, do selar deste pacto de Deus para com o seu povo. E aqui temos muitos ensinamentos, vamos nos deter agora na lição de domingo. Certo. Antes de você continuar, sim, a primeira vez que Deus menciona a ideia do pacto está aqui no capítulo 19, nos versos 5 até o verso 8, onde Deus fala: portanto, se agora obedeceis a minha voz e guardais meu pacto, sereis o meu tesouro peculiar acima de todos os povos, pois a terra é minha. Ou seja, a parte dele seria obedecer à voz de Deus, e a parte de Deus seria que eles seriam seu tesouro peculiar. Isso implica que Deus protegeria, abençoaria e faria tudo o que fosse necessário para que esse povo essa já seria a parte de Deus. Isso. E sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa, ou seja, eles seriam exaltados por Deus. E aí, no verso 9, o povo disse o quê? Tudo o que o Senhor falou, faremos. E aqui está no verso 8 na minha Bíblia. Perdão, Tudo verso 8, Senhor... realmente, verso 8. Ou seja, aqui Deus falou realmente e o povo concordou, só que ainda não tinha feito a confirmação. É como quando nós estamos conversando, vamos fazer um acordo, pastor, vamos trabalhar com isso. Você, que interessante, vamos sim, concordo, vamos para frente. Só que aí chega uma hora que a gente precisa assinar alguma coisa para confirmar. Então Deus vem cá e mostra no capítulo 20, a partir do capítulo 20, quais são as cláusulas desse contrato, e agora, finalmente, no capítulo 24, o povo vem e é apresentado mais uma vez a ele o contrato para que ele possa assinar de alguma maneira. Né? E aí nós vemos que... eu queria fazer uma pergunta em relação a isso, eu acredito que é bem a sua fala, apenas para dar um norte nessa recapitulação aqui de domingo. Qual foi a assinatura da parte de Deus? Porque ele falou o que ele faria, ele já tinha demonstrado as suas ações, a sua parte, o que ele faria com o povo, mas como que Deus assinou e como que o povo assinou esse contrato? Eu acho que esse é o ponto, né? Sim. Das ações de cada um. As responsabilidades tinham ficado claras, mas como que Deus firmou isso e como que o povo respondeu a isso? Esse é o ponto, eu acredito, né? Certo. Um dos pontos. Vou colocar o que eu consegui ver, e se eu tiver alguma coisa a acrescentar. Só para nós adentrarmos nisso, então, é interessante ver que aqui o pacto não era um papel assinado, mas sim era um pacto de sangue. E um pacto de sangue tem um significado: sangue é a vida. Ou seja, quando eu uso o sangue como simbolismo do pacto, eu estou assinando com a minha vida, certo? Tanto é que aqui no verso 6, nós vemos que houve um sacrifício, né? No verso 5, ele enviou jovens dos filhos de Israel que ofereceram ofertas queimadas e sacrificaram ofertas pacíficas. E Moisés tomou metade do sangue e o colocou em bacias. Metade do sangue aspergiu sobre o altar. O altar era o símbolo de quem? Ali, no caso, era o simbolismo de Deus, de Jesus Cristo, que fosse. A parte de Deus, no caso. Exato. E o sangue foi aspergido sobre ele. E ele tomou o livro do pacto, leu aos ouvidos do povo e eles disseram: tudo que tem dito, faremos. Tudo que o Senhor tem dito, faremos e seremos obedientes. E então Moisés fez o quê? Tomou o sangue e aspergiu sobre o povo. E disse: eis aqui o sangue do pacto que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Então o sangue estava sobre um e sobre o outro. Se o povo sobre o altar e sobre o povo. Exato. Se o povo não cumprisse a sua parte, eles deveriam pagar assim com a sua vida. E se Deus não cumprisse a sua parte, ele também estava ali colocando a sua própria vida. Mas o mais interessante que eu vejo em tudo isso é que, mesmo que a injustiça era o que faria com que alguém perdesse a vida, ou seja, o desviar-se do pacto, nesse caso, o altar significava justamente, embora o povo talvez não entendesse naquele momento,
que aquele que não quebrou o pacto é que deu a sua vida. Uhum. Ou seja, a vítima que foi sacrificada e que seria sacrificada sobre o altar e quando viesse aqui seria sacrificada na terra também, sendo o Filho de Deus, era a parte que não violou o pacto. Ou seja, Uhum. Deus sempre foi fiel ao seu pacto. isso, seu e a povo. graça, ela não veio a existir depois. A graça sempre esteve presente. O povo não entendia muitas vezes, esse que é o ponto. É O verdade. povo não entendia que eles não seriam capazes de guardar, e Deus não falou isso para eles naquele momento. Uhum. Mas Deus já tomou a providência, e o altar era um símbolo da providência de Deus para quando o povo não guardasse o pacto. Uhum. Ou seja, a graça não surgiu tardiamente, a graça está desde o início, está no meio e está no final. Amém. Isso é lindo. É lindo mesmo. Então, da parte do Senhor, tínhamos o altar que foi aspergido ali, derramado o sangue, melhor dizendo, e da parte do povo nós temos a palavra expressa aqui, não apenas aparece a resposta do povo aqui em Êxodo 24, mas aparece desde lá do capítulo 19, versos 3 e verso 7. Diz aqui a resposta do povo: todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. O versículo 7 também. Tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Lá no capítulo 19, verso 8 também diz: tudo que o Senhor tem falado faremos. Ou seja, o povo estava confiando na carne, estava confiando na sua própria força, como se eles fossem capazes de fazer tudo aquilo que havia sido lido por Moisés, praticar e guardar toda a lei. Mas eu fiquei pensando, o sangue sendo aspergido tem um aspecto que, se eles quebrassem a parte deles, eles deveriam morrer, mas eles deveriam ter entendido que aquele sangue é o que os habilitaria a guardar a lei, no sentido não apenas do pacto, do dever, mas o que os habilitaria a cumprir a parte deles do pacto. Mas eles também não entenderam isso, porque logo em seguida a gente já vê a idolatria, o bezerro de ouro, depois a apostasia, a murmuração, toda aquela incredulidade, contenda entre os irmãos. Então, demonstrando constantemente o rompimento da parte do povo de Israel do pacto que eles haviam feito. Mas se eles tivessem entendido de uma maneira espiritual a incapacidade deles, ou melhor dizendo, a total dependência que eles deveriam ter do Senhor para guardar o pacto, a história teria sido certamente diferente. Então, muitas vezes a gente acaba ecoando esse erro do povo de Israel. Senhor, tudo que o Senhor falou, eu farei. Daí você sai, depois de 1, 2 dias, você está lá fazendo a mesma coisa, e vem a frustração, vem a culpa, porque você, como eu, e as experiências que temos, o Moses não está à parte disso, todos temos essas experiências, muitas vezes confiamos na carne, em nós mesmos, na nossa capacidade, nas nossas escolhas e esforços, mas tem a sua participação, tudo isso, o esforço, mas confiar só nisso é inútil. Com certeza. Eu acho que o ponto de partida do erro de Israel e que deveria ser o ponto de partida do nosso acerto é a capacidade de fazer uma autoavaliação verdadeira. Olhar para si mesmos e reconhecer o que nós somos e o que não somos capazes de fazer. E nesse caso, guardar a lei de Deus é algo que o povo não era capaz de fazer. Assim como nenhum ser humano é capaz. E essa natureza pecaminosa, esse pendor para o mal, não consegue cumprir com nenhuma das leis de Deus. E o próprio Jesus, é importante nós vermos isso. Ele se tornou homem como nós e aceitou uma natureza que também tinha os seus pendores ali, suas dificuldades. Não vou entrar tanto no mérito específico agora, mas o fato é que quando ele se tornou homem, ele disse algo interessante. Vamos lá em João 5, 19 e 30. 19 e 30 mesmo. João, o Evangelho. Isso, Evangelho de João. Capítulo 5, versos 19 e 30. Lembrando que nós estamos falando da incapacidade humana para fazer a vontade de Deus. Lê para nós, por favor, pastor. Sim. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho, e aqui o Filho é uma referência a Jesus, por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. E agora o verso 30. Verso 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então, quais são o que Jesus diz nos dois versos? Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Jesus falou isso. Quem dirá nós? O que nós deveríamos dizer? Se Jesus reconhecia que ele era incapaz de fazer sozinho qualquer coisa,
o ser humano também tem que olhar para ele como exemplo e ver nele como que ele venceu se ele mesmo não podia fazer nada de si mesmo. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, mas foi Jesus e fez o que fez. Como? Nós deveríamos olhar para ele e entender o que foi que ele fez. Ele é o nosso exemplo. Exato. E como nós estamos falando de relacionamento, nós temos que ver que o segredo da força para uma carne pecaminosa é se apegar ao divino, fazendo o quê? Contemplando e relacionando-se com ele. Não é possível a carne humana sozinha cumprir nada. Assim como a força de Cristo estava em Deus, assim a nossa força está em Cristo. Amém. Nós Amém. não somos capazes de fazer nada por nós mesmos. O sangue aspergido sobre o povo, como você falou, né, é um sinal de que sem Cristo nós não podemos fazer absolutamente nada. Resumindo isso, então, se nós vamos pensar e observar, o nível de força moral que nós temos, o nível de poder que nós temos para vencer a tentação, está diretamente relacionado com a qualidade do nosso relacionamento com Deus. E isso está em todas as áreas da vida. Tanto é que você mesmo fala, pastor, quantos casais que faziam, por exemplo, o culto familiar o senhor já aconselhou? Nunca aconselhei casais que fazem culto familiar. Por quê? Porque o relacionamento deles com Deus está com uma boa qualidade, eles têm esse relacionamento, então há menos propensão para o pecado, há menos queda. Ou seja, a qualidade do nosso caráter está relacionada diretamente à relação que nós temos com Deus, a qualidade da relação. E isso Deus queria fazer que o povo entendesse. Quanto melhor a relação, mais força nós temos para resistir ao pecado. E aí, como que nós vamos desenvolver essa qualidade? Basta nós olharmos para como Jesus desenvolveu a dele com o Pai. Quais eram as atitudes de Jesus? Uma oração constante, ele não confiava na própria vontade, pelo que ele mesmo falou. No Getsêmani ele falou, afasta de mim esse cálice, Pai, mas que não se faça como eu quero, ou seja, a minha vontade. O próprio verso 30 do capítulo 5 expressa isso, eu não vim para fazer a minha própria vontade. Exato. João 6, versículo 38 também fala isso, eu não vim para fazer a minha própria vontade. Exato, então tudo isso, mais meditar na palavra, falar da palavra para os outros, tudo que Jesus fazia, é imitar o modelo. Quando nós imitamos o modelo, nós vemos que nós podemos ter a força moral que Jesus tinha. Nós podemos alcançar isso. Interceder pelo que estão ao nosso redor, por nós mesmos, exercer a força humana confiando que a divina vai completar o que faltar. Ou seja, agarrar o braço de Deus e andar de acordo com a vontade dele. Todas essas são ferramentas através das quais nós podemos desenvolver um relacionamento de qualidade com Deus. É verdade, um reavivamento genuíno, uma vida vitoriosa só pode ser esperada mediante uma vida de oração. Eu nunca vi nas Sagradas Escrituras uma pessoa que deu um testemunho poderoso para a sua geração que não vivesse uma vida de oração. Você tem Enoque que andou com Deus, você tem Daniel em Babilônia, José no Egito, você tem Davi, Moisés, Elias, todos, e principalmente o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, todos nas Escrituras são revelados como tendo um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Eu achei lindo o que o Moses disse, eu quero frisar a questão de que como Cristo era dependente do Pai, nós devemos ser de Cristo, e ele expressa isso aqui em João no capítulo 15, versículo 5, que diz, eu sou a videira, vós os ramos, ou as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, assim como Cristo não podia fazer nada sem a presença do Pai, nós não podemos fazer nada sem a presença de Cristo. Então, a oração, a submissão à palavra de Deus, o testemunho, o andar com Cristo, nós falamos numa das recapitulações da lição a respeito do temor do Senhor, que é ter a certeza da presença constante de Deus na nossa vida, desde quando acordamos, durante o dia, até o momento que vamos nos deitar. Temos que andar com Deus assim como Enoque andou. E isto é o que vai nos comunicar certamente o poder para vivermos uma vida vitoriosa e honrarmos a parte do pacto, a nossa parte do pacto, né? É Deus operando em nós. A lição vem falando isso. Não queremos aceitar que nossa natureza humana seja frágil, vulnerável e completamente pecaminosa. Temos uma tendência inerente ao mal, a inclinação ao mal. Para sermos capazes de fazer o bem, precisamos receber uma ajuda de fora de nós mesmos. Essa ajuda vem somente do alto, do poder de Deus, de sua palavra e do Espírito Santo. E mesmo com tudo isso à nossa disposição, muitas vezes, facilmente caímos, não é verdade? Então, na verdade, aqui o ponto é, desde Gênesis 3,15, isso já tinha ficado claro. Porém, a inimizade entretida entre nós e o pecado, entre nós e Satanás,
não é natural, é sobrenatural, uma intervenção divina. É algo que parte de Deus, é algo de Deus em nós, não é algo inerente a nós. A nós é amizade com o pecado, é amizade com o diabo, com a carne, mas Deus ele quer operar em nós e através de nós. Amém. Uhum. É Deus. Amém. Nós já comentamos domingo aqui, né? Sim. E a lição de domingo finaliza, né? É por isso que um relacionamento pessoal e próximo com Deus era tão essencial para o povo daquela época no Sinai, quanto é para nós hoje. Exato. Então, Nós podemos ver uma coisa, às vezes as pessoas ficam tão preocupadas e quantas vezes nós mesmos nos sentimos isso, um peso de dificuldade para superar os pecados da nossa vida. Mas o nosso maior esforço não deveria ser para atacar o pecado específico, mas sim deveria ser nos nutrir. E a nutrição espiritual vem de Deus, ou seja, é como uma pessoa que planta, tem uma plantação, a sua planta não orgânica está ali com alguma doença e a gente fica tentando tacar o agrotóxico naquela doença, em vez de tentar nutrir melhor a planta nas suas raízes, né? Ou no tronco, que é Jesus da videira. Exato. E, então, o relacionamento certamente é a chave para a vitória. Amém. Nosso foco muitas vezes está no fruto. Vamos dar frutos, mas o foco não está em permanecer na videira. Permanecer na videira vai fazer você dar fruto, esse é o ponto. Exatamente, amém. Vamos avançar aqui. Apenas um detalhe a respeito da Antiga Aliança que eu acho interessante comentarmos, que muitos querem fazer uma separação entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Mas quando nós analisamos a Antiga Aliança, nós já vemos aspectos de uma aliança que é eterna, baseada no sangue, no sacrifício de Jesus Cristo, que a Antiga Aliança foi firmada através de um ato simbólico. O sangue era simbólico. No sentido, o sangue era literal, mas apresentava um aspecto simbólico que era a vida de Cristo Jesus sendo entregue na cruz do Calvário, o seu sangue sendo derramado na cruz. Ou seja, a nova aliança ela é mais antiga do que a antiga aliança. É o pacto entre o pai e o filho, que se a humanidade caísse, o filho seria o fiador. Foi um pacto entre o pai e o filho nas eras eternas. E a antiga aliança expressava o cumprimento de que quando isso seria cumprido, né? Na vinda do Messias, na morte e no sacrifício de Cristo Jesus. E a grande diferença é o que a lição de terça vem comentar, a respeito de que na antiga aliança, da parte do povo, eles confiaram na carne. Na nova aliança, nós temos que confiar no Espírito, Ou seja, não em nós mesmos. Na nova aliança, quem muda não é Deus. Exato, esse é o Por ponto. quê? É isso que eu queria, em resumo, é isso que eu queria falar. Basicamente, a Bíblia diz que Deus não muda. Ele fala em Malaquias 4, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Nem antes, nem hoje, a gente depende da lei para se salvar. No sentido de que, antes do pecado, para nós mantermos a nossa condição, sim. Mas depois do pecado, o ser humano sempre precisou da graça. Ele nunca poderia se salvar baseado na lei. Pelo contrário, a graça de Deus veio sempre, desde sempre. O que mudou nessa parte aqui, que nós chamamos de Antiga Aliança, se popularizou com esse nome, a questão do êxodo é justamente a maneira como o povo a entendeu. Exatamente, eu acho que esse é o ponto principal, porque muitas vezes isso traz confusão. Parece que a nova aliança, Deus mudou, porque aquela antiga aliança... É porque a antiga aliança estava baseada em símbolos. Quando vem a nova aliança que é baseada na realidade, aqui é sombra, aqui é realidade. O que acontece com a antiga aliança? Ela caducou. Sim. Agora esse é o ponto da realidade. Agora como que tem que ser a nossa resposta? A mesma do povo? Tudo que o Senhor disser, confiaremos na carne ou confiaremos na obra do Espírito em nós e através de nós? Então a nova aliança tem esse aspecto do cumprimento da promessa de Deus, mas tem que ter uma mudança na nossa mente em relação à resposta que damos a Deus. Exatamente. E é uma lição tremenda para nós. A lição de segunda vem avançando aqui no texto lá de Êxodo, ainda no capítulo 24, a respeito de vendo a Deus. Moisés, neste contexto, sobe, e aqui temos a partir do versículo 9, sobe com Arão, com os filhos de Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, ou seja, a liderança de Israel sobe ao Monte Sinai, e o versículo 10 dá uma ênfase. E viram o Deus de Israel, Êxodo 24, verso 10. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, que no caso era Moisés, Arão, os filhos de Arão e os 70. Mas viram a Deus e comeram e beberam. E aqui tem um aspecto do relacionamento, né? Esses escolhidos viram, contemplaram a Deus, tiveram um tremendo privilégio,
mas nós temos também depois que alguns desses acabaram aí Sim. se apostatando e foram destruídos. Ou seja, nem sempre um privilégio dado por Deus implica, de fato, numa transformação, numa Sim. conversão genuína do coração. Primeiro, ver coisas sobrenaturais nunca foi uma salvaguarda contra cair em pecado. Nunca. Uhum. Porque se fosse assim, Lúcifer nasceu Nunca no meio teria do sobrenatural, nunca teria pecado. Mas o povo de Israel, eles começaram a ver o sobrenatural lá no Egito, viram durante todo esse tempo, ainda eram rebeldes. O fato é que Deus dá privilégios, isso se a pessoa sabe aproveitar essas oportunidades, elas são... Imagina, a ideia de Deus é que essa visão deveria ter impressionado a mente deles, e eles deveriam guardar aquilo, armazenar na memória para lembrar-se, né, como eles deveriam tratar o Senhor e como eles deveriam transmitir ao povo quem era esse Deus. Uhum. O problema, né, é que essas coisas não plantam uma fé automática no homem. Uhum. E nesse caso nem veio a presença de Deus. Aqui nós sabemos que foi a presença de Cristo, né, porque a Deus, ao Pai, ninguém viu jamais, a única pessoa que o fez revelar foi Jesus. Então eles viram ali, mas independente de quem seja, era algo glorioso, né? Uhum. Infelizmente... Era uma pessoa divina, esse é o Isso. ponto. Uhum. Infelizmente isso não conseguiu plantar neles respeito o suficiente por Deus, eu diria. Porque logo após, no capítulo 33 aqui, 32, nós vamos ver que Arão, pressionado ali pelo povo, ele sentiu mais o peso do povo do que sentiu da visão de Deus lá. Fez um bezerro de ouro para eles. Depois, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, lá no santuário, trabalhando ali no templo de Deus, eles tratam com leviandade o culto ofereceram a um Deus. fogo estranho, misturaram o sacro com o profano. Isso, se embriagaram, foram fazer o serviço de Deus e terminaram, foi uma confusão que infelizmente terminou com a morte deles. Isso é uma coisa séria para nós vermos. Quanto maiores os privilégios que o homem tem, maior é a cobrança de Deus para com esse homem. Eles morreram porque eles não eram qualquer um, eles não eram qualquer um do meio do povo, eles viram a Deus ali. E mesmo depois de ver a glória de Deus e a presença de Deus, eles foram capazes de entrar no seu santuário ébrios para oferecer ali, ou seja, o que mais você poderia fazer por esses homens? Exatamente, selaram a vida deles através dos privilégios que eles tiveram. Diante disso, lidaram com tudo aquilo de uma maneira frívola. Exato. E que mais? Exato, e se nós olhamos para a vida para o jeito de Arão ser, por mais que Arão fosse ali uma pessoa piedosa, nós vemos que ele teve falhas na criação dos seus filhos. E o Espírito de Profecia nos traz um pouco mais sobre o caráter daqueles jovens. Eles não eram muito de aceitar regras. Esse que era o fato. É verdade. Então, depois de tudo que aconteceu, eles ainda fazerem aquilo, foi uma afronta que Deus entendeu que eles não poderiam passar dali. É verdade. Eu quero trazer essa história para nós hoje, porque nós, como Adventistas do Sétimo Dia, você que está nos acompanhando, eu acredito que durante este trimestre estamos recebendo assim muita luz da parte de Deus, muito conhecimento da Bíblia, da verdade para este tempo também. E o que Deus espera de nós? Que correspondamos a esta luz, que vivamos de acordo com essa verdade, não confiados na carne, mas confiados certamente na obra de Deus em nós pelo seu Espírito. Mas o ponto é, diante de tamanho privilégio, porque estamos contemplando a glória de Deus através das suas escrituras, através da sua palavra, estamos sendo convertidos por esta verdade? Estamos permitindo com que esta glória modifique o nosso caráter, transforme a nossa vida? E aqui a lição diz, né, que essa é a lição poderosa de que ter a verdade e privilégios sagrados não significa que estejamos automaticamente convertidos. Então muitos podem pregar, e aqui trazendo até um pouco para a parábola das 10 virgens, as virgens nécias, elas tinham a princípio azeite, e elas eram virgens, a fé delas era genuína, era pura, elas tinham azeite, mas elas não tinham estocado, ou seja, elas não eram hipócritas, mas elas se contentaram com uma obra superficial do Espírito Santo na vida delas, ou seja, elas não tinham uma obra profunda de transformação do caráter. E isso é aplicado a nós hoje, que podemos pregar a verdade, podemos crer, podemos advogar a verdade, podemos estar no meio do povo, podemos estar contemplando, assim como Nadab e Abiú, Moisés, Arão e os 70, contemplando a glória de Deus, mas estamos sendo convertidos por tudo isso, estamos assimilando realmente todas essas verdades no dia a dia, no casamento, na educação dos filhos, no trato com as pessoas, no seu relacionamento com Deus.
Se a resposta é sim, louvado seja o Senhor. Se a resposta é não, o destino de Nadab e Abiú não é diferente daqueles que seguirem os mesmos passos. Ah, mas que horror, ofereceram fogo estranho, entraram embriagados no santuário depois de contemplarem a Deus. Mas o que eu e você temos feito? Esse é o ponto. Aquela história passou há centenas, milhares de anos, mas estamos cometendo o mesmo erro ou não? Porque se eu tratar com frivolidade, com descaso, diante de tamanho privilégio, contemplar a glória de Deus, o meu destino não será diferente. Então, que a obra de Deus em nós seja profunda, né? Seja uma mudança de caráter genuína. Amém. Em nome de Jesus. Uhum. Eu me lembrei de um texto aqui, moço, que gostaria de ler, 1 Coríntios 9, versículo 27. Olha só o que Paulo fala aqui dentro desse contexto. 1 Coríntios 9, versículo 27 diz: Antes, vamos a partir do versículo 25, 1 Coríntios 9, a partir do verso 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Ora, se os atletas, a gente vê em Olimpíadas, né, se sacrificam, se abstêm de tudo para conquistar uma coroa terrena, quanto mais nós uma coroa celestial. Devemos nos sacrificar. Verso 26. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Ou seja, eu tenho um alvo. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Ou seja, eu posso pregar e, através da minha vida, Deus converter pessoas, mas a pergunta é se eu estou convertido. Paulo tinha essa preocupação, eu quero pregar, mas eu quero ser um modelo para aqueles que eu prego. Eu quero pregar salvação e levar, e espero que as pessoas sejam salvas, mas eu também quero ser salvo. E eu acho que esse é o ponto aqui da lição, né? Com certeza. Uhum. Eu acho que já conectando com isso, né, a próxima lição... A de terça-feira a gente já entra? Maravilha. Eu diria que sim, porque... Poder para obedecer ao título. Quando nós falamos tanto sobre a questão de vencer o pecado, de superar essa dificuldade e de santificação, pode existir muitas pessoas que digam, então eles são santos. Então eles acham que são perfeitos. Gostaria de ler um texto aqui que reflete o nosso pensamento. Que os anjos relatores escrevam a história das santas lutas e pelejas do povo de Deus, que anotem as orações e lágrimas, mas não permitamos que Deus seja desonrado pela declaração de lábios humanos. Estou sem pecado, sou santo. Lábios santificados nunca pronunciarão palavras de tanta presunção. Amém, louvado seja Deus. Irmãos, nunca lábios santificados pronunciarão palavras de tamanha presunção. Por quê? Por quê? Porque o homem não é responsável por santificar a si mesmo. Por isso, o homem não é. Então ele não pode nunca dizer essas palavras. Porque elas evocam o eu sou santo, não tenho pecado. Se o homem dependesse das suas próprias forças para vencer o pecado, para ser santo, ele nunca o seria. Seria um pecador eterno. Um fracasso, exato. Com certeza. O homem pode querer ser santo, ele pode prometer, mas o coração que ele possui não corresponde a isso. Tanto é que você, lembre quantas vezes você já se prometeu, ou talvez, fazer ou não fazer certas coisas e não conseguiu depois. O seu coração é enganoso, ele não te permite seguir as decisões rápidas de um momento. E aí, eu gostaria que nós, meditando nessa nossa fraqueza, nessa nossa incapacidade, escutássemos esse texto também. Que é justificação pela fé? É a atuação de Deus abatendo no pó a glória do homem e fazendo por ele aquilo que não está em sua capacidade de fazer por si mesmo. Quando o homem percebe sua completa desvalia, então está preparado para ser vestido com a justiça de Cristo. Aleluia, louvado seja Deus, eu amo esse texto. Então, o que nós podemos fazer? Se é Jesus que faz as coisas, se nós não vamos nos santificar a nós mesmos, se é a obra de Cristo, o que nós devemos fazer? Porque certamente há algo que Qual nós é a devemos parte fazer. que nos corresponde? Exato. Mais um texto que eu gostaria de ler. Um pouquinho maior, mas é bem interessante. Você não precisa se desesperar. Já começa assim o texto. Você só precisa compreender a verdadeira força da vontade. Este é o poder que governa a natureza do homem. O poder de decidir, escolher. Então nós podemos decidir. Decidir o quê? Tudo depende da ação correta da vontade. O poder de escolha que Deus deu ao ser humano deve ser exercitado. Você não pode mudar o próprio coração, nem por si mesmo entregar suas afeições a Deus, mas pode escolher servir a Deus.
decidir servir. Por mais que você... É como se tivesse um mar vermelho na sua frente. Você sabe como vai atravessar? Não, mas decida. Decida dar o primeiro passo. Você poderá dar a Deus a sua vontade. Então ele operará em você o querer e o fazer segundo a sua graça. Desse modo, toda a sua natureza, que é pecaminosa, corrupta, estará sob o controle do Espírito de Cristo. Amém. Suas afeições ficarão centralizadas nele. Nós estamos falando de relacionamento? Nossas afeições, nossos sentimentos mais profundos estarão centralizados em Jesus. E os seus pensamentos estarão em harmonia com os dele. Amém. Ou seja, a maneira pela qual nós podemos realmente conseguir um coração novo é dessa maneira, através de tomar a decisão de servir a Deus. Agora, o que acontece? Muitas vezes nós decidimos servir a Deus, mas nós não conseguimos porque nós decidimos mal. Sabia? Às vezes nós decidimos, Senhor, eu vou vencer, que seja a pornografia, eu vou vencer isso. Então eu não vou mais ver pornografia. Mas essa decisão está errada, não é assim. Não é assim que se toma. Também não é assim, eu vou vencer a mentira, ou vou vencer X, vou vencer Y. Nós não escolhemos quais pecados vencer. Nós escolhemos que Deus vença todos os pecados em nossa vida. Amém. Deus não dá um coração novo, porque a nossa escolha sempre deve tanger o ser inteiro. Então nós devemos decidir, como nós lemos, servir a Deus. Ele não nos dará um coração novo que vença apenas a intemperança, ou apenas a preguiça, ou apenas a imoralidade. O coração novo que Deus dá é quando a pessoa decide fazer toda a vontade de Deus. E é por isso que muitas vezes nós nadamos porque sempre tem uma coisinha que a gente está indisposto a entregar, ou a gente prefere não falar com Deus sobre aquilo, certo? Mas quando a entrega é total, Senhor, eu decido te servir. Em quê? Em absolutamente tudo que o Senhor quiser. Eu não consigo, me dá força. O povo disse, Senhor, tudo que o Senhor mandar nós faremos. Mas o povo não entendeu uma coisa, eles disseram metade do correto, eles vamos fazer tudo. Isso que eles falaram é correto, mas não falaram tudo. Mas eles não reconheciam que a capacidade não viria deles. Mas nós não conseguimos, Senhor. Exato. Tipo, Senhor, eu decido te servir. Mas hoje um cristão sabe que ele pode tomar essa decisão sem ser salvação pelas suas obras ou tentativa disso. Hoje nós sabemos que um cristão que diz, Senhor, eu quero te servir com tudo, me dá um novo coração. Amém. Nós podemos dizer isso. E como diz Ezequiel, que é o que a lição está nos trazendo, ele vai dar um novo coração. E um novo coração, pastor, ele vence todas as coisas, não apenas uma ou outra. Amém. Eu gostaria de continuar ouvindo o Moses falando. Não. Está tão lindo. Essa é verdade. É uma verdade tão profunda e maravilhosa. Eu acredito que esse é o cerne, não apenas da lição desta semana ou até do próprio trimestre, mas eu acho que esse é o cerne, é o coração da verdade presente. É o coração do evangelho eterno, é o coração da graça, é o coração de Deus vibra com essa verdade. Eu acredito que esse é a verdade que vai preparar um povo para a vinda de Cristo. Amém. É a justiça de Cristo imputada a nós, comunicada a nós. Eu não quero aqui falar o que o Moses falou, porque já está assim, bem claro que foi mencionado a respeito da obra que Cristo quer fazer em nós. Ele quer fazer em nós uma obra completa, uma obra de restauração, uma nova natureza, um novo coração. Não é um coração melhorado. Ele não vai pegar o teu coração, deixa eu só melhorar ele aqui porque está um pouco tortinho desse lado. Não. É uma nova natureza, é a morte daquele coração e um novo coração, porque o coração anterior é de pedra. É um coração de pecado, é um coração duro, é um coração orgulhoso, egoísta. Esse coração ele tem que ser espedaçado em Cristo. E Deus vai colocar então um novo coração, uma nova natureza. O que eu gosto de mencionar dentro dessa temática, Moses, é que muitos pensam que o exercício da vontade, e vontade é diferente de desejo, desejo é aquilo que muitas vezes a boca saliva, o coração palpita, isso não tem nada a ver com vontade. Vontade é o exercício da escolha, a decisão reta em fazer a vontade de Deus. O ponto é que muitos entendem que o exercício da vontade, o exercício da escolha é meritório, mas não é. É apenas um exercício necessário, no sentido de submissão à vontade de Deus. O poder de Deus, por si só, ele é vitorioso em nós? Não. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. O exercício do livre-arbítrio por si só é vitorioso na nossa vida? Não. Também não. Deve haver uma união entre o divino e o humano, mas o poder que opera a transformação não é a escolha, é o poder de Deus. Mas a escolha é o canal, é a permissão que você dá para a obra de Deus em você.
É a submissão da vontade. Senhor, eu não quero fazer isso. Senhor, eu quero fazer aquilo, mas eu não tenho poder em mim mesmo. Me dê poder. E o poder virá mediante a oração, o estudo da palavra, essa comunhão íntima com Deus. E essa união divina e humana que se operou na vida de Cristo, Cristo estava habilitado no conflito contra o mal e contra o pecado, por quê? Porque ele guardava a palavra de Deus em seu coração. Ele era cheio do Espírito Santo. Cristo estava unido à natureza divina. Esse é o ponto. Então, como filho do homem, ele nos dá o exemplo. Como filho de Deus, ele nos dá o poder. Amém. Então, Glória a gente a tem Deus. que entender que aquilo que se operou na vida de Cristo pode se operar na nossa vida também. Amém. Assim E a seja. lição de terça aqui, ela é... A gente poderia falar aqui horas e horas dessa Podia ser lição, ela baseado é só na linda. terça. Só, exatamente, né? Mas eu acho que é interessante a gente ler o texto lá de Ezequiel 36, do 26 a 28, porque aqui já expressa muitos conceitos que aqui nós apresentamos. Ezequiel 36, do verso 26 ao verso 28. O que diz? E aqui é o contexto da nova aliança. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra. Perceba que é uma mudança, não é uma melhora, é uma transformação. E vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Amém. Glória a Amém. Deus. É interessante nós vermos, pastor, que o novo coração não é um caráter. Não é o caráter, é o coração que busca alcançar esse caráter. O caráter ele realmente vai ser polido, vai ser podado, vai ser moldado, mas o coração é a motivação que nos leva a fazer aquilo. Então, o novo coração é uma nova motivação, é um novo desejo, é algo que nós não experimentamos, por isso é algo sobrenatural. E nós vemos aqui que ele é plantado pelo Espírito e com o Espírito. Que o verso 27 diz, eu colocarei o meu Espírito dentro de vós. Não andaremos mais no espírito da carne, no espírito humano, o espírito que sempre vai pender para o mal. Pelo contrário, esse Espírito vai nos conduzir a toda a verdade e guardareis os meus juízos e os fareis. Amém. E é importante frisarmos que é o que a lição também frisa de uma maneira maravilhosa no final aqui da terça, que o perdão de Deus, a salvação oferecida através de Cristo Jesus é um dom, é graça. Mas a santificação, que é o poder de Deus através de nós, nos dando a vitória sobre o pecado, sobre o próprio eu, sobre a natureza pecaminosa, para fazermos a vontade de Deus e vivermos a vida de Cristo, é um dom também. É a obra dele em nós. A justiça imputada, que tem ênfase no perdão, é dom de Deus. A justiça comunicada, que tem ênfase no poder de Deus e na santificação, é dom de Deus. É justificação pela fé e a santificação é pela fé também. Amém. A santificação não é pelas obras. A santificação é pela fé e o resultado são obras correspondentes à fé que você exerce em Cristo. Então a justiça é dele, do início ao fim. Ele é o autor e consumador da fé. Amém. E aí a gente poderia ficar falando, arrevamento e reforma, fé e obras. Ele é o cordeiro e o sacerdote, tudo é dele. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o centro de todas as coisas. E ele quer fazer essa obra poderosa de transformação em nós. Eu diria que a fé, pastor, que é o que nós precisamos desenvolver, às vezes nós não entendemos tão bem o que seria essa fé. Nós falamos justificação pela fé, santificação pela fé. Fé é nós crermos em algo que não se vê, certo? A fé é isso. E aí, por isso que é exigido de nós, a única coisa exigida de nós é a decisão. É a decidir servir a Deus. Por quê? Porque quem em sã consciência decide fazer toda a vontade de Deus e tenta, cai e faz de novo e fica fazendo isso de novo o tempo todo. Quando o povo de Israel fez essa decisão, eles foram presunçosos, certo? Eles não tiveram fé. Mas nós, conhecendo o sacrifício de Cristo, nós podemos decidir pela fé fazer isso. E o que é a decisão da fé mesmo? É saber, Senhor, eu sei que o Senhor pode vencer todas as coisas em minha vida. Todas, sem deixar nenhum fio para trás. Tudo. A fé nunca é incompleta. É uma fé completa. Então, Senhor, eu quero ser seu servo e o Senhor pode fazer tudo. Tira tudo, Senhor. Até aquelas coisinhas que eu gosto e que eu tenho até dificuldade de entregar, tudo, tudo. Eu quero que o Senhor tire tudo. E trabalhar como se o Senhor já estivesse operando aqui. Amém, A fé, ela opera com nossas atitudes também, né? Nós trabalhamos e agimos não porque nós creemos que a nossa força vai consegui-lo, mas porque enquanto trabalhamos, Deus vai operar o milagre. Amém, amém. E a fé é isso, é estar submetido à vontade de Deus. Eu gostei do exemplo de Jesus no Getsemane,
Pai, se possível, afaste de mim este cálice, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Isso é fé? Claro que é fé. É aquela submissão incondicional, aquela submissão que não depende de circunstância, para exercer a fidelidade a Deus. Não importa o que você está sentindo, o que você está pensando, onde você está inserido, qual a circunstância que você está envolvido, seja fiel à palavra de Deus, ao que está escrito. É aqui que Cristo venceu o pecado no deserto. Está escrito. E a nossa fé deve estar no assim diz o Senhor. Amém. Que bênção, que lição maravilhosa. Vamos para a quarta-feira, que vem falando a respeito de Êxodo 25, do santuário. Então, o intento de Deus sempre foi ter um relacionamento íntimo e pessoal com o seu povo. Nós não mencionamos lá na lição de domingo que fala de duas instituições que saíram do Éden, né? Sábado, Verdade. relacionamento, casamento, relacionamento. Então, Deus ele quer estar no meio do seu povo. Agora, temos um empecilho, temos um grande problema aí, que é o pecado. Se Deus habita no meio do seu povo através do santuário, isso me dá a entender que o santuário tem a ver com a eliminação do pecado do meio do povo. Então, o santuário revelava, através dos símbolos, através dos sacrifícios, de todo o ritual, o plano da salvação. O plano que Deus elaborou para salvar o seu povo do seu pecado, vindicar o caráter e vindicar o seu caráter e eliminar o pecado para todo sempre. Sim. E aqui vamos trabalhar então essa temática de Êxodo, capítulo 25. Certo. Na verdade, o santuário ele não seria uma casa no sentido humano de um lugar onde Deus vai morar. O Salomão ele reconheceu isso quando ele disse: os céus não te podem conter e os céus dos céus, e quanto mais essa casa que eu te preparei. Isso que era o templo que era maior do que o santuário. O fato é que aquele que está no alto, mas que também consegue morar dentro do coração do contrito e humilde de espírito, ele decidiu manifestar a sua glória e a sua presença nessa simples construção. Mas, como você disse, Deus não pode se manifestar em qualquer coisa. Tanto é que a maneira como ele devia ser construído, quem deu foi quem? Foi Deus. Foi Deus. Ele foi o arquiteto. Ele não falou, façam uma casa bonita que eu vou morar. Não, eu quero todos os detalhes, desde a cor até o tamanho de cada pilastra, o tipo do tecido, a cor de cada um, todos os móveis, do que eles vão ser feitos, como vão ser feitos. Deus queria que tudo fosse feito de acordo com a vontade dele. Não houvesse nenhum tipo de opinião humana na construção. Mas, ainda assim, era Deus morando no meio do povo. Amém, amém. Deus vindo ao meio dele, né? Assim como Deus também não pode habitar em um coração que não se sujeite às normas celestiais. É verdade. Deus não pode habitar em um coração impuro. Então, ou ele purifica o coração pela decisão do povo, da pessoa, ou ele não poderá habitar dentro desse coração. E aí nós vamos ver aqui o que está em Êxodo 25. Ordem, né? Verso 8. Isso, verso 8, ele fala: "E me façam um santuário para que eu habite entre eles, conforme tudo que eu te mostrar, segundo o modelo do tabernáculo e o modelo de todos os seus instrumentos, assim fareis." E o verso 40 também reitera essa questão: "Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo, que te foi mostrado no monte." Então, como foi mencionado, todos os ritos, todos os aspectos simbólicos, tudo era sombra para aquilo que viria, que era a presença de Deus de fato no meio do seu povo através de Cristo Jesus. Quando a gente pega lá João, o capítulo 1, olha só esse texto que interessante, versículo 14, João 1, verso 14. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Essa palavra habitou, poderíamos entender como armou a sua tenda entre nós. Então, é claro que o santuário terrestre ele foi feito de acordo com o modelo que foi apresentado para Moisés no monte. Modelo de qual santuário? De um santuário celestial. Então, o santuário celestial tem lugar santo, tem lugar santíssimo, tem os móveis, obviamente numa realidade que nós vemos lá em Apocalipse. Apocalipse é santuário celestial do início ao fim. Então, o santuário terrestre foi feito de acordo com o santuário celestial. Mas essa promessa se cumpre de uma maneira muito tremenda na pessoa de Cristo Jesus. A partir do momento que Cristo habita no meio do seu povo, se torna um ser humano, nós temos aqui Deus cumprindo a sua promessa de estar habitando no meio do seu povo.
E todos esses ritos apontavam para o sacrifício de Cristo, para a mediação de Cristo no santuário celestial, para a obra de Cristo de perdoar, de purificar, de dar poder, de purificar o seu povo, de um dia eliminar o pecado. Revela todo o plano da salvação centrado em Cristo. Então o santuário ele tem certamente um ponto central em toda a narrativa bíblica. Sim, e dentro do Adventismo. E dentro, com certeza. Porque nós, não sei se tem irmãos de outras igrejas que assistem, no geral, não é comum nós vermos outras igrejas mencionando essa questão do santuário, embora aqui se diga que foi visto de acordo com o modelo, e em Apocalipse depois nós vemos que havia um modelo realmente que estava no céu, e quando nós não atentamos a isso, nós perdemos muitas das lições porque nós damos pouca importância. Porque, no geral, as igrejas dizem o quê? Antigo Testamento não vale. O que vale é a Nova Aliança, o Novo Testamento. Então, santuário, tudo aquilo acaba perdendo toda a riqueza de conteúdo que tem, porque essa lei cerimonial aponta para Cristo. É essa lei que aponta para Cristo. Então, se nós estudamos isso e temos a certeza de que, na verdade, isso já é algo que tinha no céu e até hoje está lá, porque o daqui acabou, mas o do céu não temos nenhuma informação na Bíblia que ele tenha terminado. Então alguma coisa está acontecendo lá, assim como acontecia aqui na Terra, que é importante para todos nós, né? Sim, e pensa, eu não estou no céu para saber o que Cristo está fazendo lá. Cristo está realizando aos meus olhos, em relação à minha perspectiva, uma obra invisível. Cristo veio, viveu, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus. O que Cristo está fazendo lá no santuário? Quando eu estudo o santuário terrestre, eu compreendo o que Cristo está fazendo no santuário celestial. E estudo as profecias, Daniel, Apocalipse, eu entendo as fases, o serviço diário, o serviço anual, a obra do juízo, e aqui seria um grande estudo para fazermos, mas todos esses ritos e símbolos nos ajudam a entender o plano da salvação, esse é o ponto. Exatamente. Todas as fases do plano da salvação centrados em Cristo, tanto Cristo como Cordeiro, como Cristo como sacerdote, como Cristo como sacerdote, as fases da mediação sacerdotal de Cristo no santuário celestial. Então me ajuda a enxergar o invisível, eu não posso descartar aquilo que a Bíblia considera o centro. O centro da adoração do povo de Israel estava no santuário. Daí isso, a partir da morte de Cristo, o véu é rasgado, ou seja, quando a sombra encontra a realidade, aquilo que é sombra perde a sua validade. Então agora é o real, o que é eterno, o que é espiritual e o que é celestial. Aquilo que era apenas um símbolo deixou de ter significado, mas o real continua. Ele é o real. Né, ele era uma sombra, um símbolo, né? Então, exato. É assustador ver quando as pessoas falam que era só uma sombra, só um símbolo, mas não param para perceber que eles não conseguem ver a realidade hoje. Exato, então, esse é o ponto. Para chegar a ver a realidade das coisas, nós precisamos entender o que a sombra está nos dizendo. Certo? Embora nós tenhamos já o sacrifício de Jesus, mas, bom, se era só o sacrifício de Jesus e acabou, o que nós estamos fazendo aqui até hoje? Exato. O que ele está esperando para cumprir a promessa da sua vinda? E, na verdade, por que ele foi e não nos levou? Fica tudo muito desconexo. Tudo perde o sentido. Exatamente. Então a lição aqui de quarta-feira vem dando essa ênfase a respeito do santuário, da importância de Deus querendo ter um relacionamento com o seu povo, revelar também todo o seu plano para salvá-lo de si mesmo, do pecado e ter um relacionamento íntimo e eterno. Louvado seja Deus. Quer comentar mais alguma coisa de quarta? O que podemos avançar? A lição de quinta vem falando cheios do Espírito, então foi dada uma ordem para que eles construíssem então um santuário, mas agora eles precisavam ser habilitados para aquilo. E eu fiquei pensando, tudo tem que partir de Deus. Tudo é Deus quem tem que habilitar. Então, para nós cumprirmos o pacto, é Ele quem nos habilita. Para construirmos a casa que Ele escolheu morar, Ele nos habilita para construir essa casa. Ou seja, tanto a habilitação para o serviço provém de Deus, como a execução do serviço provém de Deus também. Então, do início ao fim, é Deus quem habilita e Ele habilita pelo seu Espírito. Eu fiquei pensando nisso porque tudo de fato tem que ser Deus através de nós, Deus em nós e através de nós. A gente tem que entender a nossa completa dependência do nosso Senhor. Amém. Olhando para isso aqui, inicialmente tem o que o pastor comentou, e olhando para a história de Bezalel e sua família, seus descendentes ali e esses companheiros também, tem uma doutrina que nós não acreditamos, que é que nós somos salvos uma vez, estamos salvos para sempre.
É lógico que se Deus capacitou Bezalel com seu espírito, naquele momento Bezalel trabalhou no Espírito de Deus, estaria salvo, certamente. Ele estaria sob a influência do Espírito Santo, como se espera que uma pessoa salva esteja. Mas nós vamos ver que se ele mudasse isso, se ele mudasse a sua maneira de trabalhar abnegadamente para Deus, assim como ele fez aqui, ele poderia se perder. E o que aconteceu? A sua família, bem futuramente, Ellen White nos traz isso na época de Salomão, seus descendentes continuaram com a mesma habilidade. Eles tinham as mesmas habilidades ali para a construção, só que eles não estavam mais morando entre o povo de Israel. Foram então chamados por Salomão para construir o templo e ajudar em várias coisas, mas Ellen White diz que eles alimentavam um espírito egocêntrico de querer dinheiro, querer lucro. Então aquela capacitação que o espírito tinha dado para os seus pais e que eles tinham herdado, não significava que eles estariam salvos só por ter aquele dom. Eles teriam que decidir agir assim como seus pais, sob a influência do espírito também, sendo humildes, tendo as mãos abertas para oferecer tudo aquilo que eles ofereceram, assim como todo o povo, né? O santuário foi construído a partir de ofertas. Imagina, todos eles deram. E hoje, quão difícil é para nós, às vezes, abrir mão de qualquer coisa em prol da causa de Deus, em prol do próprio trabalho de Deus na nossa vida. Isso que você disse, Moses, é muito profundo, e aqui eu pensei de fato agora, o Espírito Santo me impressionou aqui, porque eu já fui pastor de muitos distritos, de 4 distritos, trabalhei 8 anos para a associação, faz alguns anos que eu escolhi, eu e minha família, voluntariamente seguirmos uma carreira ministerial de sustento próprio. Mas o que eu quero dizer com isso? Que eu me deparei já com muitas famílias que educaram seus filhos, e às vezes até gerações, os avós educaram os filhos, que educaram seus filhos, nos caminhos de Deus, nessa sabedoria, nessa ciência maravilhosa. E são pessoas que têm talentos tremendos de comunicação, de solução de problemas. Sabe aquela pessoa que você vê que é talhada pela educação que teve, mas usa hoje todo esse talento e dom dado por Deus através do conhecimento da sua palavra para as coisas do mundo. Eu fiquei pensando nisso quando você disse que nós, como povo de Deus, não podemos usar aquilo que Deus nos dá, as ferramentas, a habilitação, e usarmos isso para as coisas do mundo, ou para alimentarmos os desejos da carne. Eu posso estar falando a você que veio de uma descendência, a sua ascensão, você vem de uma descendência de adventistas de 4ª, 5ª geração, e certamente isso é uma bênção na sua vida física, na sua educação, no seu conhecimento de Deus. Você está servindo a Deus hoje? Acho que essa é a pergunta aqui na quinta-feira também, né? O que estamos fazendo com aquilo que Deus nos habilita a fazermos? Estamos construindo o seu santuário? Estamos pregando o evangelho? Estamos preparando um povo para a breve vinda de Cristo, ou construindo bens materiais neste mundo? Acumulando tesouros neste mundo, onde os ladrões roubam, as traças comem e a ferrugem corrói? Então, é uma pergunta a ser feita aí. Sim. Neste contexto, menciona também a Oliabe, dentre outros artesãos que foram habilitados pelo Espírito Santo. É a primeira vez na Bíblia que menciona o Espírito Santo enchendo, né, uma pessoa para habilitá-lo para a obra do Senhor. E neste contexto aqui de Êxodo 31, menciona o sábado. Parece que o sábado está meio deslocado, não é essa a impressão? Mas menciona aqui o sábado a partir aqui do versículo 12. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel dizendo: certamente guardareis os meus sábados. Por que aqui o sábado é mencionado então, né? Dentro desse contexto de o povo trazendo recurso, o Espírito Santo capacitando pessoas para construir o santuário. Sim, Como que a gente pode entender o sábado aqui nesse contexto? Antes de só entrar na questão do sábado, tem uma outra coisa que gostaria de falar sobre a questão de Bezalel, e é que o Espírito Santo o capacitou, nós sabemos disso, e a vida dele é como Deus o escolheu, porque aqui não fala que ele tinha nenhuma habilidade prévia com isso. Não vem dizendo que ele era um artesão, não sei o que, e Deus o capacitou. Simplesmente fala: eu chamei pelo nome Bezalel, filho de Ur, e o enchi com o Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, conhecimento e toda a forma de mão de obra. Ou seja, uma pessoa que se permite ser usada pelo Espírito Santo, ela tem uma utilidade ilimitada. Amém. Ela não, a linha de limite até onde Deus pode nos usar é definida pela gente. Porque quando o Espírito entra em ação,
a pessoa pode se tornar onipotente para fazer a vontade de Deus. O que quer que seja. Nós olhamos para a vida de homens na Bíblia que se deixaram usar por Deus, quantas maravilhas foram operadas. É verdade. Agora, aqui quando nós olhamos para a questão do sábado, primeiro é interessante nós notarmos que para Deus trabalhar com o povo, ele não poderia trabalhar com o povo em pecado dessa maneira. Deus não escolhe aleatoriamente alguém que não tomou a decisão de deixar o pecado e coloca o Espírito Santo dentro dele para ele fazer qualquer obra. O Espírito Santo está na mente pedindo entrada, batendo a porta. Quando ele permite, a pessoa permite, então é que Deus faz essa obra. E o sábado, na verdade, é um sinal também de santificação. O sábado, na verdade, se nós formos ver aqui em toda essa história, ele está no começo do povo, está no meio, está no fim, ou seja... Sendo repetido, reiterado, uma ênfase. Ele é um selo de diferenciação e também de santificação. Ele vem sendo muito associado dessa maneira. O próprio dia é santo, foi santificado por Deus. E aqui ele é relacionado à santificação também. Sim. Aqui está verso 13. Fala também aos filhos de Israel dizendo: certamente guardareis os meus shabates, porque é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Ou seja, o sábado é uma lembrança da santificação também. Da redenção, da criação e da santificação. Olha isso. É verdade. Ezequiel, lá no capítulo 20, versículo 12, reitera essa questão que diz: também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E o ponto do sábado, dentro desse contexto de Deus habilitando, é que o sábado é um descanso não em si do seu labor, mas é um descanso do labor de Deus. Ou seja, você descansa em Deus, daquilo que Deus faz, e não daquilo que você fez. Pensa aqui comigo, Adão e Eva foram criados na sexta. Eles estavam cansados do quê? Mas eles tiveram que descansar no sábado. Não daquilo que eles fizeram, mas daquilo que Deus fez. Ou seja, a obra da redenção é de quem? De Deus. É de Deus. A obra da santificação é de quem? De Deus. A obra de habilitação para que o seu povo sirva é de quem? É de Deus. A obra de habilitação para que o seu povo possa servi-lo é de quem? É de Deus. Tudo é Deus. E o sábado expressa essa verdade, essa realidade, de que nós fazemos, vivemos, nós operamos por causa de Deus. É Ele quem opera. E o sábado representa certamente a ação de Deus em nós. E o sábado representa a graça. A gente poderia falar tantos aspectos, porque pensa, o tempo, você não vai até o tempo vem até você. O sábado, você não vai até o sábado. Deus não se santificou um pedaço na terra. Ah, esse lugar, essa cidade, essa geografia, vocês têm que ir lá. Não, se você está no Japão, está no Brasil, está nos Estados Unidos, na Europa, o sábado vai chegar até você. Assim é a graça também, é Deus em busca do homem. O sábado ele tem esse aspecto que apresenta a graça salvífica de Deus. Então, dentro desse contexto, nós podemos entender aqui o sábado. A santificação é obra de Deus e o sábado apresenta claramente isso. Amém. O último parágrafo da lição, eu gostaria de ler, que trabalha um outro aspecto que seria interessante falarmos também. Porque aqui, no capítulo ainda 31, que é o foco da lição de quinta, vem falando aqui a partir do verso 18. Aliás, só o verso 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, de todas as dádivas que Deus deu ao seu povo, certamente a maior dádiva mais bela, certamente era a lei. E diz aqui, a maior dádiva que Deus deu a Moisés foi o decálogo. Ele próprio escreveu e deu as 2 tábuas de pedra com os 10 preceitos. Essas tábuas deveriam ser colocadas no lugar santíssimo, dentro da Arca da Aliança, que estava sob o propiciatório. Vamos falar um pouquinho aí, irmãos, do propiciatório, da Arca da Aliança, o que a fazia santa. Acho que é interessante comentarmos isso. Sim, com certeza. A Arca da Aliança era o lugar onde Deus se manifestava. Era em cima da arca ali, né, sobre o propiciatório que Deus se manifestava. Só que é interessante se nós olharmos que no céu, qual é a base, o fundamento do trono de Deus? A lei de Deus. É a lei de Deus. Para que Deus pudesse repousar sobre a arca, na base, nós temos ali a lei de Deus. Ou seja, o que santificava, o que permitia a presença de Deus ali, era justamente aquela representação. A lei de Deus é a base do seu governo e ele também, mesmo estando entre os homens, e o propiciatório significando justamente o lugar onde Deus se torna propício, que nós temos aí a representação de Cristo, nós não podemos tentar diminuir um em
em prol do outro. Então dizer, ah não, a lei está debaixo, então o mais importante é a tampa, certo? Mas a tampa não seria necessária se não existisse a lei embaixo. Exato. Se nós estamos falando de Cristo e da lei, a propiciação que Cristo fez por nós só é necessária porque a lei de Deus é santa. Se não fosse, Jesus não precisava ter morrido. E aí a lei estaria lá dentro. Mas se a lei não é necessária, então não teria a Arca da Aliança também. Exato. O fato é, a Arca da Aliança era santa porque ali se manifestava a presença de Deus, mas para que isso acontecesse, Deus quis que ficasse ali dentro uma representação da base do seu trono, que é a sua lei. Sim, exatamente. A manifestação da glória de Deus ali, o Shekinah entre os querubins, sobre o propiciatório, o que tornava de fato a arca santa é a lei, que é a expressão do seu caráter. E o propiciatório, ele tem o sentido também de cobrir a arca, ele é a tampa sobre a arca. Ou seja, aquilo que cobre e satisfaz a lei não é a minha justiça, não é o meu caráter, porque eu sou pecador e mereço a morte, mas é a vida de Cristo, é a justiça de Cristo. Tanto que no processo do dia da expiação, da purificação do santuário terrestre, o sangue ele era aspergido sobre o propiciatório. Ou seja, o propiciatório ali é Cristo, é o sangue propiciatório de Cristo. Propiciatório, a palavra propiciação tem o sentido de expiar, de expiação, é a obra de expiação, de remoção do pecado, de perdoar o pecado, de remoção do pecado. Então, a vida de Jesus satisfaz a lei de Deus. Então, nós temos na pessoa de Jesus a ênfase da graça e dentro da Arca da Aliança a ênfase na lei, na justiça. Então, a graça e a justiça no governo de Deus, elas estão extremamente unidas. Satanás, ele quis, pelos seus enganos e falsas acusações, dizer que Deus ele só poderia ser justo ou ele só poderia ser gracioso e misericordioso. Ele não poderia ser as duas coisas ao mesmo tempo. Mas a Arca da Aliança expressava exatamente o contrário, que Deus ele é justo e misericordioso ao mesmo tempo. Ele é graça e ele é justiça. E a lei representa a justiça e o propiciatório a graça, o plano salvífico de Deus. Justiça e a misericórdia se abraçam. Amém. Que é o texto que diz aqui na sexta. Eu quero ler esse texto que é maravilhoso, de Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 295, que diz: a lei de Deus que estava dentro da arca era a grande regra de justiça e juízo. Essa lei condenava o transgressor à morte, mas por cima da lei estava o propiciatório, sobre o qual se revelava a presença de Deus e do qual, em virtude da obra expiatória, se concedia o perdão ao pecador arrependido. Assim, na obra de Cristo pela nossa redenção, simbolizada pelo ritual do santuário, encontra-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Uma citação aqui do Salmo 85, versículo 10. Este é o ponto tremendo e maravilhoso aqui que a lição nos traz. Amém. Sim. Finalizamos essa lição, eu gostaria de ter mais tempo, mas já passamos aí 1h15 praticamente, gostaria de me deter em muitos outros pontos a respeito do santuário, do plano da redenção, mas eu acredito que essa ênfase de Deus querer ter um relacionamento conosco, de que temos que viver uma vida de oração, de leitura da palavra, de prática da palavra, de testemunho a Deus, uma vida de unir a nossa escolha e vontade ao poder de Deus. Eu acho que essa é a ênfase, de que a obra é dele, da justificação, da santificação, o centro é Deus, o centro é Cristo, e louvado seja Deus por isso. E Ele quer fazer essa obra de transformação em nós hoje, agora, neste exato momento, se assim você quiser. Amém. Palavras finais de considerações, Moses, por favor. Gostaria de ainda, citando a questão do novo coração, que nós já comentamos. Às vezes nós podemos entender, quando a Bíblia diz que Deus vai nos dar um novo coração, que Ele vai tirar o nosso coração fisicamente e colocar outro. Eu sei que não é assim, mas entendam o que eu quero dizer. Como se aquele coração fosse colocado e a partir de agora eu só vou ter bons sentimentos e bons desejos. Acontece que, como eu disse inicialmente, o caráter ele vai sendo construído. E o novo coração ele é conseguido diariamente. É verdade. O novo coração não é uma coisa que você consegue uma vez, comprei o novo coração, ou orei até Deus me dar um novo coração e agora, a partir daqui, tudo vai sair certo. Não tem mais tentação, a natureza Isso. pecaminosa não existe mais. Exato. Na verdade, é como se o seu coração novo só durasse um dia. A verdade é essa. E dependendo, ele vai enfraquecendo com os minutos e a sua comunhão é que mantém a força daquele coração novo. Então, meu apelo a vocês é que busquem esse novo coração, busquem de Deus que Ele lhes dê um novo coração. Assim como eu buscarei, o pastor, todos nós buscamos isso. E
com certeza, se nós insistirmos e persistirmos com Deus, nós teremos um novo coração todos os dias. E o nosso caráter será construído para a vida eterna. Mas para isso é necessário que nós nos entreguemos de maneira completa a Ele. Não reservando nada, nada do nosso coração, nada daquilo que pareça atrativo para nós. Quando você tiver que falar com Deus, esteja disposto a falar de absolutamente qualquer coisa. Amém. Não vamos privar Deus de algum segredo como se Ele não soubesse. Porque, na verdade, Ele sabe e Ele quer nos purificar de toda a injustiça. Amém. Louvado seja Deus. Que as palavras da lição desta semana tenham calado fundo ao seu coração. Eu reitero, e aqui até apelo para que você possa compartilhar nas suas redes sociais este vídeo. Deixe aí nos comentários a sua participação, seus pedidos e agradecimentos. Escreva, louvado seja Deus pela sua palavra. Expresse alguma decisão sua diante dessa verdade tão maravilhosa que aprendemos na lição desta semana. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, que eu e você oremos a Deus diariamente buscando esse batismo diário do Espírito Santo, como Moses disse, esse novo coração disposto a fazer a vontade de Deus, e certamente Deus ele vai nos habilitar a cumprirmos aquilo que Ele tem prescrito a nós, aquilo que Ele tem prometido a nós, Ele vai nos habilitar a cumprir, pelo Seu Espírito em nós e através de nós. Essa união tem que ser mantida com Cristo, ela jamais pode ser rompida, e que a sua motivação de ter essa união com Cristo seja o amor genuíno por tudo aquilo que Ele já fez e tem feito na sua vida. Cristo Jesus ontem e hoje Ele será para sempre o mesmo. Então seja constrangido por este amor, entregue sua vida a Deus diariamente e permita que a obra de Deus seja feita na sua vida. Amém. Moses, vamos finalizar com uma oração? Vamos fechar os olhos, vamos falar com o nosso Deus. Ora para nós. Oremos. Nosso Senhor maravilhoso, amoroso e grandioso, nós agradecemos pelas instruções que o Senhor nos deu através dessa lição, pelas maravilhosas instruções que o Senhor deixou em Sua palavra para nós, e nós pedimos que o Senhor abra todos os dias os nossos olhos, nos desperte todos os dias para Te buscar. Amém. E que a Sua palavra ganhe nova vida em nosso coração e nossa mente, sendo transformadora realmente e cumprindo o propósito que o Senhor tem, de que o Senhor viva entre nós e em nós. Nós sabemos que se isso não acontecer, de maneira nenhuma seremos vencedores. E por isso, eu peço encarecidamente, Senhor, que conceda sua misericórdia a cada um dos nossos ouvintes, daqueles que aqui estão assistindo. Abençoe a sua vida, a sua família. O Senhor conhece as suas fraquezas, conhece as dificuldades que cada um possui. Sabes o quão difíceis são porque o Senhor também provou. E nós rogamos que o coração que o Senhor teve quando esteve nessa terra seja plantado também em nós. Amém. Um coração novo, um coração de carne. Que ele seja fortalecido dia a dia através da relação contigo. Nós agradecemos e pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Aqui finalizamos mais um Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Até a próxima semana, em nome de Jesus. IAG. Juntos avançaremos.